O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. O vídeo que você verá agora tem texto e direção de Júlio Brissac, analista-chefe da equipe de pecuária de corte e diretor aqui da Rural Business. Como de praxe, parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil está desde ontem, quarta-feira, 1º de setembro, fazendo de tudo para que a parcela mais inocente do mercado do gado gordo caia em mais uma conversinha fiada, que tem como objetivo ajudar a conter a explosiva alta de preços da arroba programada para acontecer a partir deste mês de setembro. E como o assinante sabe, o que não falta é gente para tentar desestabilizar a economia e os mercados. E claro, a oposição ao governo federal, desta vez, tem até a ajuda de alguns governadores que querem ver esse país pegar fogo. Mas tenha certeza que se a parte produtora se mantiver bem informada, a alta no valor da arroba programada para os últimos 4 meses de 2021 vai acontecer. E as mesas de estratégia de mercado dos mega frigoríficos sabem muito bem disso. Então só resta de fato usar de muita conversinha fiada para tentar cadenciar os aumentos de preços que vêm por aí no mercado físico do gado gordo. Mas foi dada a ordem de que é preciso segurar o valor do boi e da vaca gorda no Brasil. E para onde você olha, vê títulos como estes estampados por aí, seja em jornais que não sabem a diferença entre um boi e uma vaca e até em sites ditos especializados. E a parcela da imprensa que só toca notícia contra o Brasil não conta sequer com a ajuda de calculadora ao estampar títulos como estes. Suspeita de vaca louca paralisa negócios e derruba preço do boi na bolsa. Esse tipo de imprensa não faz a mínima ideia que o volume de contratos que circulam na bolsa é tão, mas tão baixo que até uma velhinha que herdou uma fortunazinha por aí, se quisesse, conseguiria derrubar o valor dos contratos de boi futuro na bolsa. E também essa outra matéria divulgada pelo site Money Times, que diz que frigoríficos suspendem compras ante suspeita de vaca louca em Minas Gerais. Plena Alimentos garante ser boato. Será que eles não sabem que frigorífico algum, seja do tamanho que for, nunca irá suspender compras de gado pelo simples fato de que frigorífico que não tem gado para abate é como gráfica sem papel? Fecha. E a revista Globo Rural publicou que governo investiga suspeita de caso atípico de vaca louca em Minas Gerais. A verdade é que essa tal imprensa não tem memória mercadológica nem mesmo de curto prazo e não se dá o trabalho sequer de investigar o que aconteceu em anos anteriores com essa mesma ladainha de suspeita de caso de vaca louca fabricada no Brasil, para saber que no final de todos aqueles anos foram estabelecidos recordes tanto de volume de carne bovina exportada como de faturamento dos frigoríficos exportadores. Em todos esses anos, sem exceção, hein? E o jornal Valor Econômico destacou que suspeita de vaca louca em Minas Gerais põe pecuaristas e frigoríficos em alerta e derruba boi gordo. Eles sabem que é preciso ser um produtor burro e inocente para, mais uma vez, cair nesse tipo de conversinha fiada. Mas como a ordem de parte aí dos mega frigoríficos do Brasil é usar a imprensa sem um mínimo de investigação profissional, estamos vendo novamente a propagação de mais esse enorme pacote de bobagens. Mas o que o Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil reporta de fato e que a parte da imprensa que só toca notícia contra o Brasil não conta? Ou, quando muito, coloca lá no final dos seus textos sensacionalistas. O que esses jornalistas não revelam é que o Ministério da Agricultura disse que o Brasil adota procedimentos de vigilância, investigação e notificações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Casos em investigação são corriqueiros dentro dos procedimentos de vigilância estabelecidos e medidas preventivas são adotadas imediatamente para garantir o controle sanitário. Mas é claro que você não verá uma declaração como esta estampada na capa de um jornal,
nem num site que se diz aí entender de agronegócio. Eles preferem propagar isso. Mapa divulga nota, mas não esclarece rumores de caso de vaca louca atípica. Como assim não esclarece? Pois nós vamos repetir a posição divulgada publicamente pelo Ministério. O Ministério da Agricultura disse que o Brasil adota procedimentos de vigilância, investigação e notificações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Casos em investigação são corriqueiros dentro dos procedimentos de vigilância estabelecidos e medidas preventivas são adotadas imediatamente para garantir o controle sanitário. Será que é preciso desenhar para esses sites as declarações extremamente objetivas e claras dadas pelo Ministério? Bom, atualmente no mundo, qualquer caso sanitário que não dá entrada na cadeia alimentar tem peso zero para o mercado. E todos os grandes importadores, sem exceção, sabem muito bem disso. Todos os anos são reportados casos comprovados de vaca louca em animais de vários países e que são tratados como corriqueiros e não interferem em nada no fluxo dos negócios, já que 100% dos casos, este animal não entra na cadeia alimentar graças aos protocolos sanitários extremamente rigorosos que são adotados antes, durante e depois de passar por uma unidade frigorífica habilitada para exportação. Em maio de 2020, o governo irlandês, por meio do Departamento de Agricultura, Alimentos e Assuntos Marinhos, anunciou a detecção de mais um caso de vaca louca em um laboratório privado, credenciado e aprovado pela autoridade competente. Tratava-se de um animal, uma vaca velha da raça Limousin de 14 anos de idade, proveniente de uma fazenda de gado leiteiro. Este animal tinha um histórico de sinais neurológicos que foram observados pela primeira vez no final de março de 2020. A detecção foi realizada na amostragem de animais mortos com 48 meses de idade ou mais. A amostra e o material cerebral foram enviados posteriormente ao Laboratório Nacional de Referência, onde amostras de diferentes áreas do cérebro foram submetidas a testes de confirmação usando um método Western Blot, aprovado pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. Um protocolo de 2 transferências para a classificação de linhagens de encefalopatia espongiforme bovina, ou BSE. Todas as amostras tinham um padrão molecular idêntico, indicando BSE atípica do tipo H. De acordo com os protocolos do laboratório, as amostras do animal foram enviadas para histopatologia e imunohistoquímica da medula. Os resultados dos testes confirmatórios finais foram recebidos no Laboratório Nacional de Referência em 22 de maio de 2020, confirmando o caso como tipo B atípico H. Pois bem, o que você acabou de ouvir é a confirmação de que uma vaca louca velha foi identificada e que, claro, não entrou na cadeia alimentar. Para sua informação, animais velhos são sujeitos a ter problemas neurológicos. E para quem ainda não sabe, até mesmo nós, seres humanos, também estamos sujeitos a graves problemas neurológicos conforme formos envelhecendo. Pois bem, em fevereiro de 2020, tivemos um outro exemplo do que foi o tempo em que um caso de vaca louca abalava o mercado de carne bovina internacional. Naquele mês foi identificado um caso na Suíça e que foi notificado na OIE. Essa patologia, conhecida como doença da vaca louca, é uma doença neurodegenerativa do gado, que pertence ao grupo das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que tem a sigla EET, e foi descrita pela primeira vez na Grã-Bretanha em 1986. O caso, detectado na Suíça, é a variante atípica da doença, que se manifestou em um animal velho com 13 anos de idade. E como se faz em todos os casos como este, foi dado o alerta. O animal foi abatido e não entrou na cadeia alimentar. E olha, para aqueles que não são do ramo, um esclarecimento importante. Gado de corte abatido com mais de 3 anos é considerado tardio para o mercado. Pois bem, como nosso assinante pode ver, poderíamos ficar aqui horas e horas revelando casos atípicos da doença em vacas velhas em dezenas de países, inclusive grandes exportadores de carne bovina.
e que, na prática, quando foram identificados, não aconteceu nada com os mercados. Mas, para a imprensa que só toca notícia contra o Brasil, o importante é colocar cada vez mais gravetos nessa fogueirinha na tentativa de emocionar os inocentes mercadológicos. E vale destacar que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, desde que nos aproximamos da entre-safra 2021, alertou antecipadamente aos nossos assinantes que isso iria acontecer e que seria preciso ser de fato um inocente mercadológico para cair em mais essa conversinha fiada. Quem ouviu os nossos alertas se programou para não ter gado pronto na segunda quinzena de agosto e início de setembro, pois avisamos que isso iria acontecer. E para a imprensa, que não faz conta e não investiga mercados, temos mais um recado. Até ontem, o indicador Boi Gordo Brasil, aqui da Rural Business, que avalia uma média simples em 14 estados do Brasil, bateu no patamar de R$ 311,17 por arroba em animais de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, revelando uma alta de 35,3% em relação a 1º de setembro de 2020, quando a arroba era negociada pela média de R$ 230. O patamar atual indica uma leve retração de apenas 1% no intervalo de 30 dias, o que significa uma perda de R$ 3 por arroba. Até ontem, a média do indicador que monitora o preço visto no acumulado deste ano, ou seja, de 1º de janeiro até 1º de setembro de 2021, bateu no patamar de R$ 301,04, o que representa uma alta de 51,4% em relação a igual intervalo do ano passado. Olha, vamos te sugerir uma experiência. Chame a criancinha mais nova que você tem aí na sua família e pergunte a ela se, diante de números como esses, dos gráficos que você acaba de ver, falta gado gordo no Brasil para atender às atuais necessidades de demanda interna e externa. Você acha que toda essa conversinha fiada de caso atípico de vaca louca no Brasil é para tentar segurar a escalada de alta no valor do boi e da vaca gorda nos últimos 4 meses de 2021? Pois bem, dito isso, alertamos aos nossos assinantes que as mesas de estratégia de compra de gado dos mega frigoríficos do Brasil sabem muito bem que uma explosão de demanda está acontecendo no mercado exportador de carne bovina, com os países importadores pressionando ainda mais as compras aqui no Brasil devido à manutenção da política absurda do governo argentino de continuar limitando as exportações do produto, movimento que coloca ainda mais pressão de compra no mercado brasileiro. Eles também sabem que o final de semana prolongado, com a chegada do feriado de 7 de setembro, será gerada uma explosão de consumo no mercado interno. E, claro, algum teatro teria que ser montado no mercado para que os preços não explodissem já. E como diz o título dessa nossa análise de mercado, o boi gordo e a vaca gorda vão explodir, mas a explosão é de preços mais altos. E se os poucos produtores que de fato têm gado para abate neste momento operarem com cautela na entrega dos lotes e continuarem sem fazer contratos de entrega futura, a explosão de alta será mesmo intensa. Mas se por acaso esses produtores caírem nessa conversinha fiada de vaca louca, a alta também vai acontecer, mas de maneira mais amena. E por favor, caro assinante e estrategista de mercado, transmita essa informação bem simples para os inocentes mercadológicos. Alta no valor da arroba não tem a ver com a alta no preço da carne bovina. Alta no preço de carne bovina tem a ver com carga tributária absurda no segmento de alimentos, como a que temos hoje no Brasil, e margem de lucro abusiva nas grandes redes de supermercados. E também, é claro, com preço baixo pago para o produtor, que com prejuízo deixa a atividade. E antes de encerrar, queremos mais uma vez pedir licença aos nossos assinantes para colocar esta análise de mercado nas redes sociais, pois temos certeza de que com essa ação estaremos garantindo a melhora na sua margem de lucro. Afinal, é dever de todos nós reduzir o número de inocentes que ainda operam neste mercado. O seu caixa vai agradecer, porque só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês.
Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.